Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando então a nossa escola bíblica dominical, através agora do Facebook, não deu certo através do YouTube, e portanto nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Domingo passado nós concluímos o capítulo 4 e hoje nós vamos dar então continuidade estudando o capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos dividir esse quinto capítulo em duas partes. É bom sempre lembrar aos irmãos que nós estamos usando o comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, o comentário dessa carta, tanto a primeira quanto a segunda carta, mas nós já estamos quase concluindo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E, portanto, é com alegria, com satisfação no meu coração de poder retornar esse contato com os irmãos. Desejamos que em breve, no próximo domingo, se Deus assim permitir, estaremos já reunindo lá no templo, começando então com o nosso café da manhã, o café de comunhão, às 8 horas da manhã. Depois nós teremos a escola bíblica dominical e também a Santa Ceia. Então eu quero dar continuidade a esse estudo, e o capítulo 5 é um capítulo também muito interessante, que é a continuidade do capítulo 4. Os versículos 13 a 18 do capítulo 4, nós vimos então o apóstolo Paulo trazendo uma palavra de conforto para a igreja em Tessalônica, tendo em vista que aqueles irmãos estavam vivendo sem esperança com relação aos irmãos que já haviam falecido, não somente os irmãos, os parentes, porque para os irmãos da igreja de Tessalônica, eles ainda não tinham uma compreensão exata como se daria o arrebatamento, e para eles, aqueles que faleceram, que estão dormindo em Cristo, que fizeram isso antes do arrebatamento, para eles seriam então excluídos desse grande acontecimento. E Paulo tem essa preocupação então de trazer uma palavra para aqueles irmãos, para que eles tivessem esperança e não viver como aqueles que não têm esperança com relação à vinda do Senhor. E Paulo vai mostrar isso para eles, que aqueles que morreram em Cristo não estão em desvantagem com relação aos vivos. Então Paulo diz que pelo contrário, aqueles que faleceram, aqueles que estão dormindo no Senhor, terão o privilégio de ressuscitar primeiro, de ter esse encontro com o Senhor nos ares. E Paulo diz: nós que estivermos vivos, teremos então nossos corpos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Há várias correntes teológicas sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, e daqueles que são chamados pré-milenistas, pré-tribulacionistas, que acreditam então que o arrebatamento vai se dar antes da grande tribulação, enquanto que os pós-milenistas, pré- e pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas não é assunto que queremos tratar nessa manhã, mas especialmente queremos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Então o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, quando Paulo então trata dessa questão escatológica. Então essa doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, a palavra escatos, que significa então as últimas coisas, e dentro desse princípio e desse assunto nós queremos falar especialmente a respeito da segunda vinda de Cristo. E esse assunto sobre a segunda vinda de Cristo tem despertado no meio evangélico, no círculo evangélico, nesses últimos 200 anos, nos últimos 2 séculos, quando muitos escritores, muitas pessoas escreveram livros e sobre essa perspectiva da volta de Jesus, mas com perspectivas bem diferentes umas das outras. E não há uma harmonia entre
a essas correntes teológicas. Mas nós podemos falar que nesse texto aqui, que há dois extremos, ou sobre esse assunto, há dois extremos com respeito ao debate sobre a segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, são aqueles que se entregam à curiosidade frívola. A palavra frívola tem o sentido de se preocupar com assuntos sem interesse, sem muita importância. Então muitas pessoas, muitos evangélicos, ficam então preocupados com essa questão e às vezes faz coisas absurdas. Então muitos estudiosos então, da Bíblia estão nesse desejo de aprofundar nas profecias bíblicas. Chega então a esse ponto, esse entusiasmo inconsequente às vezes, de marcar data para o retorno de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. E nesses mais de 50 anos de vida cristã, eu tenho visto e ouvido muitas vezes pastores, missionários, pessoas sérias até, marcando data para a volta de Cristo. Isso é uma coisa inconsequente, porque ninguém está habilitado para marcar a volta do Senhor Jesus. Quando o próprio Senhor Jesus disse que não competia a nós, não era que esse tempo não era da nossa competência, conhecer o tempo e época. E aqui o apóstolo Paulo ele adverte que a igreja não deve se preocupar com essas minúcias da data da segunda vinda de Cristo. O que Jesus ensinou, o que Paulo também nos ensinou, é que devemos estar sempre preparados para esse dia. Dia e noite devemos vigiar para que não sejamos pegos tão de surpresa. Em segundo lugar, existe aqueles que se entregam ao ceticismo ou à incredulidade. Então, se por um lado existe aqueles que deixam de fazer até mesmo a obra por causa da expectativa iminente da volta de Cristo, por outro lado, há aqueles que vivem despreocupadamente, sem dar crédito a esse assunto, a essa situação sobre a vinda de Cristo. Na verdade, são pessoas que são zombadores, escarnecedores e às vezes vivem perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? Em 2 Pedro 3,4 diz o seguinte: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, no estudo desse texto, para melhor compreensão, o pastor Ernesto Dias Lopes, ele divide esse texto, coloca alguns pontos importantes, e nessa primeira parte, nós temos 4 pontos importantíssimos aqui dentro do estudo do texto. O primeiro dele é: a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Os versículos 1 a 3, capítulo 5, de 1 a 3, os irmãos podem fazer essa leitura juntamente com a família. Espero que os irmãos estão aí sentados aí, no seu sofá ouvindo essa palavra, e espero que sua Bíblia esteja aberta, e então leia juntamente com a família. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, que já nós estudamos, o apóstolo Paulo ele responde essa primeira pergunta, com respeito então, à situação das pessoas que morreram em Cristo. Então, era a inquietação da igreja em Tessalônica com respeito a esse assunto. E nessa passagem bíblica de capítulo 4, de 3 a 18, Paulo responde então essa pergunta com relação aos irmãos que morreram em Cristo, dizendo que eles não deveriam se preocupar com isso, que os que morreram em Cristo não têm nenhuma desvantagem com respeito aos que estão vivos. E agora Paulo está respondendo novamente outra inquietação, outra pergunta da igreja sobre os tempos e épocas da vinda de Cristo. E Paulo inicia então o capítulo 5 dizendo que
não era necessário descrever mais, escrever sobre esse assunto, sobre tempos e épocas. Então, dentro dessa primeira, dessa divisão que o pastor Enes Dias ele coloca aqui, que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa, e é uma subdivisão do texto que diz que, em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Isso está no versículo 1, quando Paulo diz que não era mais necessário descrever a respeito desse tempo. Então, a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Isso, né, está muito claro no ensinamento de Jesus e do próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo já havia ensinado a igreja sobre o Cronos e sobre o Kairos de Deus em relação à segunda vinda. A palavra Cronos e Kairos são dois termos grego que falam sobre o tempo. Cronos significa o tempo cronológico ou os acontecimentos que se seguem. Na verdade, para nós seres humanos, nós entendemos o tempo no sentido cronológico dos acontecimentos de uma história que é linear. Tem um começo e terá um fim. Mas o tempo de Deus é um tempo totalmente diferente do nosso. O tempo de Deus aqui é chamado Kairos, que é o tempo particular de Deus. E com relação à segunda vinda, só Deus sabe quando isso vai acontecer. Não foi permitido aos homens, à igreja, saber essa época. Senão, os sinais que o próprio Senhor Jesus ensinou nos evangelhos, existem então os sinais na sua segunda vinda, que antecede então a sua segunda vinda. E o próprio Jesus, com relação a esse assunto, né, como Paulo então ele explica, ele responde essa inquietação da igreja com relação ao tempo e época da vinda, os próprios apóstolos, né, os discípulos de Jesus, ficaram também inquietos com relação a esse assunto e indagaram Jesus sobre essa questão, quando se dará a vinda dele. E Jesus então responde que não competia a ele saber tempos ou épocas. Então é um exagero, um absurdo as pessoas quererem marcar datas. Deus nunca autorizou qualquer ser humano, qualquer pessoa, por mais consagrado, por mais fiel a Deus, ninguém, nem mesmo o apóstolo Paulo, que foi um homem extraordinário, um homem de Deus, teve essa oportunidade de marcar datas. O próprio Jesus disse: compete ao Pai. Só o Pai tem a data certinha. E infelizmente muitas igrejas estão muito preocupadas com os sinais da segunda vinda de Cristo, que às vezes esquece de fazer a obra de Deus. Então nós precisamos estar sempre inquietos realmente com a volta, estar preparados para esse dia, mas a obra do Senhor precisa ser feita. A nossa responsabilidade como igreja precisa ser realizada. E segundo ponto, segundo lugar, a vinda de Cristo será repentina. Versículo 2 diz o seguinte: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então será repentina a volta de Jesus, quando ninguém estiver esperando. Então a segunda vinda de Cristo virá como ladrão. Nós temos essas expressões nos evangelhos, como também o apóstolo Pedro escreveu a respeito também desse assunto. Então essa mesma comparação que Paulo está usando aqui para a igreja em Tessalônica, o Senhor Jesus também realizou isso, falou a respeito disso, em Mateus, no capítulo 24, versículo 43. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 10. Então, o que nós podemos entender é que Jesus virá de forma repentina e rápida. E é descrito como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Então,
Para melhor esclarecimento, os irmãos podem ler o Evangelho então de Mateus, capítulo 24, que vai trazer com mais detalhes a respeito desse assunto. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo será inesperada, ainda nesse versículo 2. Nós sabemos então que o ladrão, ele vem quando não é esperado, e pega sempre a família de surpresa, o chefe da família, né, de surpresa. Na verdade, o ladrão, ele não envia um e-mail ou uma mensagem WhatsApp marcando a hora, o dia e a hora para ele realizar a sua tarefa de roubar, né? Então, Jesus também ele deixou para nós os sinais, mas não deixou data da sua vinda. Então, por isso que a sua segunda vinda será inesperada. Quando as pessoas estiverem tão despreocupadas, né? Quem sabe na época de carnaval, quando as pessoas estão só preocupadas com prazer e esquece de Deus, zomba de Deus. E meu sogro ele gostava de expressar, de dizer isso, que para ele Jesus voltaria no dia de carnaval, quando as pessoas estão tão despreocupadas, né, preocupadas apenas com o seu prazer carnal. Então Jesus viria então numa data como essa. Mas é claro, ele não tem, meu sogro não tinha esse poder também para marcar a data, mas era o seu sentimento que Jesus voltaria no momento que as pessoas estão tão despreocupadas com relação à sua vida. Em quarto lugar, a segunda vinda de Cristo virá num tempo tão de aparente paz e segurança. E está aí no versículo 3. Os irmãos podem ler o versículo 3, eu vou ler também para vocês. Quando o apóstolo Paulo então alerta, dizendo: quando estiveres dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Então essa frase, essa expressão paz e segurança, lá no Antigo Testamento, ela tinha um sentido interessante também. Principalmente quando nós lemos em Jeremias, capítulo 6, versículo 14, Jeremias capítulo 8, versículo 11, Ezequiel 3, versículo 10, ali fala a respeito então dos falsos profetas que asseguravam o povo de que nada tinha a temer a despeito, mesmo a despeito da podridão que caracterizava a sociedade da época. Então, geralmente os verdadeiros profetas traziam uma mensagem de Deus contra a nação por causa do pecado da nação, e os falsos profetas diziam: nada disso vai acontecer. Então pregavam uma paz, uma segurança, e era uma falsa paz, uma falsa segurança. Para o apóstolo Paulo, no entanto, ele diz respeito aqui com relação ao mundo pecaminoso, que as pessoas que se consolam pensando que nada pode acontecer. Então, nesse mundo, as pessoas às vezes não se preocupam com relação ao pecado e acham que nada vai acontecer com eles. 2 Pedro 3, versículo 3 e 4, os irmãos podem ler isso também. E será então exatamente quando isso estiver acontecendo, né, nesse mundo pecaminoso, quando as pessoas estão preocupadas apenas com prazer, com entretenimento, e quando todos estiverem pensando que é uma paz, uma segurança, então virá uma repentina então, destruição. Em quinto lugar, a vinda de Cristo será inescapável. Inescapável. Ainda no versículo 3, a última parte do versículo 3, diz: como dores de parto de uma mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Essa é uma metáfora bíblica muito conhecida, muito comum na palavra de Deus, usada então para expressar a pura dor e agonia de expectativa então desagradável. Então a segunda vinda de Cristo não apenas virá de forma repentina, inesperada, mas também será
inescapável. Em sexto lugar, a segunda vinda de Cristo será um dia de glória e de terror ao mesmo tempo. Versículo 5. Se a segunda vinda de Cristo será um dia de recompensa, nós entendemos, na verdade, que a segunda vinda de Cristo será um dia de recompensa para os salvos. E Paulo expressa isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, e Paulo fala então da recompensa daqueles que aguardam a vinda do Senhor. Mas ao mesmo tempo será um dia de terror, de grande destruição então para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador, daqueles que nunca preocuparam com a vida espiritual, de viver para Deus. Então, para aqueles que são ímpios, que não creem, que não vivem a vida cristã, será um dia então de destruição, um dia terrível. E esse dia então é escrito como grande e terrível dia do Senhor. Então será um dia de juízo, será um dia de julgamento. Então nesse primeiro ponto que nós estudamos, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. E agora, em segundo lugar, o segundo ponto tão importante aqui, que a segunda vinda de Cristo será um dia de glória e terror ao mesmo tempo. Na verdade, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre essa questão. Nós falamos há pouquinho sobre essa questão, já falamos sobre essa segunda vinda de Cristo, será um dia de glória e terror ao mesmo tempo. Mas o segundo ponto, na verdade, fala a respeito que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. Então, quero repetir novamente, que eu fiz uma pequena confusão aqui. Mas, então, primeiramente, a igreja deve aguardar a vinda de Cristo com grande expectativa. E, em segundo lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. E aí está, a partir de todos os versículos 4 a 7. Que nós podemos perceber nesse parágrafo é que Paulo está fazendo aqui um contraste entre os salvos que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os ímpios que estão despreparados ou despreocupados com relação a esse assunto. Então, duas verdades merecem destaque, ou destaques aqui nesse texto. A primeira verdade é que a vigilância é o resultado de uma transformação espiritual. Versículo 4 e 5. Foi dito então, anteriormente que Paulo fez aqui um contraste entre os salvos e os ímpios. E Paulo, nessa sequência de versículos, diz que os salvos são filhos da luz e filhos do dia, e não estão mais nas trevas da ignorância e do pecado. Entendemos realmente que a vigilância deve ser o resultado então de uma transformação espiritual. Então todos quanto receberam Cristo como Senhor e Salvador, que nasceram de novo, e deve ter essa expectativa, essa vigilância constante, porque são pessoas transformadas, que tiveram esse encontro com Cristo e, portanto, deve aguardar com ansiedade, com expectativa, a volta então do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, a vigilância é o resultado de uma transformação espiritual. Em segundo, a vigilância deve ser constante. Paulo então exorta para o perigo dos crentes, e o crente imitar e não influenciar o ímpio. A verdade é que nós precisamos não imitar as atitudes dos ímpios, mas temos como cristão, como filho do Senhor Jesus, influenciar as pessoas. E Paulo fala da questão do perigo da igreja
assimilar o mundo, de conformar com o mundo, de adotar o mundo, em vez de confrontar o mundo. E por essa razão, como nós somos filhos da luz, não podemos dormir como aqueles que vivem então nas trevas. Dormir aqui, nesse texto, não está falando no sentido de dormir fisicamente, dormir o sono do dia a dia, de todas as noites, nem o dormir aqui no sentido de morrer em Cristo, mas o sentido aqui é o sentido moral. Viver como se não existisse o dia do juízo, como se não existisse a volta então de Jesus. Então, para nós que cremos em Jesus, que aceitamos, que entendemos e fomos aceitos pelo Senhor Jesus, fazendo parte da família de Deus, precisamos viver a vigilância constante, viver nessa expectativa então da volta do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele fala sobre esses dois aspectos vitais nessa preparação para a segunda vinda de Cristo. E vamos ver então esses dois aspectos vitais. Primeiro aqui, o primeiro aspecto é a necessidade então de vigiar. Versículo 6. Então os filhos da luz devem estar atentos e viver de olhos abertos. Deve viver em obediência, sabendo que o dia do juízo se aproxima. Em segundo lugar, segundo aspecto vital da segunda vinda de Cristo, a necessidade de ser sóbrio. Os versículos 6 e 7 ainda. Ser sóbrio significa estar cheio de ardor moral e espiritual. É viver preparado para a segunda vinda de Cristo, que pode acontecer a qualquer instante. Então devemos vigiar todo dia, devemos orar todo dia para que o Senhor venha, para que Jesus venha. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta à igreja em Roma, então aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14, Paulo diz o seguinte: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo diz, vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidade sexual e depravação, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender os desejos da carne. Então, nós já vimos então dois pontos importantes desse estudo. Primeiro, que a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Em segundo lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. E em terceiro lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância. Versículo 8. Eu quero ler o versículo 8 para os irmãos, que diz o seguinte: mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Três verdades são destacadas pelo apóstolo Paulo. Três verdades. A primeira verdade, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, não como espectadores passivos, mas como soldados militantes. Versículo 8. Então a posição cristã, a nossa posição como
crentes em Cristo é de enfrentamento e não de fuga, fugir da luta. Então nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, não fugindo dos embates que o mundo nos oferece, que o mundo traz, mas entrando no campo do combate como soldados então de Cristo. Devemos lutar para acordar os que estão dormindo. Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, em segundo lugar, devemos aguardar a vinda de Cristo, protegendo os nossos corações e mente em Cristo. A couraça, como foi o texto que nós vimos aqui, a couraça, ela protege então o coração, e o capacete protege a cabeça. Vamos ler novamente o versículo 8. A mente e o coração então devem ser protegidos na medida que entramos na peleja renhida, né? Quando entramos então na luta da nossa vida cristã, nós temos então lutas, e nós temos então que proteger o nosso coração. Na verdade, o que nós pensamos e o que sentimos deve estar então debaixo da proteção divina, enquanto nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Então a razão e emoção precisam ser protegidas. Em terceiro lugar, devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, revestindo-nos de 3 virtudes cardeais. Nesse texto, então, fala sobre a fé, fala sobre o amor e a esperança. Então, são essas 3 virtudes que chamadas então virtudes cardeais. A fé e o amor protegem o nosso coração, e a esperança protege a nossa mente. Meus amados, então nós já vimos 3 pontos importantes desse texto. Eu estou sempre repetindo isso para que fique gravado então na sua mente. Então, em primeiro lugar, a igreja deve aguardar a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, com grande expectativa. E em segundo lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com profunda vigilância. E em terceiro lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância. E isso foi essa última parte que estudamos. E agora, em quarto lugar, a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança. Os versículos 9 e 10 do capítulo 5. E aqui nós temos 3 verdades benditas que devem ser destacadas e que foram de fato destacadas pelo apóstolo Paulo com respeito à nossa salvação. 3 verdades benditas que são destaques aqui no texto que feito então pelo apóstolo Paulo. A primeira dela é a eleição divina, capítulo 5, versículo 9. Não percebemos, dessa questão desse primeiro ponto, a eleição divina, entendemos que nós não recebemos a nossa salvação como resultados dos nossos méritos, dos nossos esforços, ou por obras que temos realizado. Mas aqui entendemos que a salvação nós recebemos por destinação do próprio Deus. Então, a sua graça, e nós entendemos perfeitamente isso quando Paulo escreve sua carta à igreja em Filipe, aos Filipenses, aliás, aos Efésios, aos Efésios, capítulo 2 de Efésios, versículo 8, diz com toda clareza: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. A salvação, então, é a obra da graça.
da bondade e misericórdia de Deus, e não por esforço nosso, por algo que tenhamos feito. Então a continuação do texto vai dizer então que não por obras para que ninguém venha gloriar-se nisso. Então a salvação não é por esforço, mas pela obra divina, pela graça de Deus, pela graça sois salvos. Então a salvação ela tem aqui dois aspectos, um aspecto negativo e outro positivo. Negativamente, a salvação é o livramento da ira. Positivamente, é apropriar-se dos resultados da obra de Cristo na cruz. Então, o negativo, que a salvação é o livramento da ira. O texto diz claramente aqui, falando então que, na verdade, todos nós já nascemos em pecado e estamos então debaixo da ira de Deus, da condenação. Mas Deus é tão misericordioso que nos amou, nos escolheu e nos livrou então dessa ira e da ira vindoura que virá, que será terrivelmente. Então, e no nosso aspecto então, positivo, a salvação é apropriar dos resultados da obra de Cristo na cruz, o que Ele fez por nós na cruz, morrendo em nosso lugar. Em segundo lugar, fala então da redenção na cruz, versículo 9 e 10 ainda. E nós alcançamos então a salvação mediante o Senhor Jesus Cristo. E não recebemos isso, por causa dos seus ensinos e milagres, mas por sua morte. A eleição divina não anula a cruz de Cristo, mas essa eleição ela está centrada nela. Então nós somos salvos pela a morte de Cristo. Então a palavra redenção é uma palavra interessante, uma palavra técnica, mas ela fala do preço que foi pago pelo nosso resgate. Então o preço que Deus pagou para que hoje nós pudéssemos pertencer novamente a Ele. Nós todos somos criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que recebem o Senhor Jesus, que crê realmente no Senhor Jesus. E, portanto, o preço foi pago. E o preço foi o sangue de Jesus, para que nós pudéssemos hoje fazer parte da família de Deus. Então, essa doutrina da redenção é um assunto muito interessante que não dá para a gente tratar nesse momento, mas que os irmãos procuram aprofundar nessa doutrina que é muito importante. A redenção na cruz, que Paulo fala sobre isso. Em terceiro lugar, a comunhão eterna. Versículo 10. Versículo 10 fala então sobre essa comunhão eterna. Graças a Deus, irmãos, que nós estamos unidos com Cristo. E, de fato, nós já estamos unidos com Cristo. E estaremos unidos com Ele no céu. Estamos em Cristo e enxertado nele. E Paulo afirma que nós já morremos com Ele e já ressuscitamos com Ele. Já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele e estaremos com Ele para sempre. E Paulo, meus irmãos, conclui aqui no versículo 11, dizendo: por isso, aconselhar-vos e edificar-vos mutuamente, como de fato estáis fazendo. E isso é muito importante. Por isso, aconselhar-vos e edificar-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. E assim, meus irmãos, nós estamos concluindo então essa primeira parte desse estudo, capítulo 5. E Paulo, então, dando essa continuidade do assunto que iniciou no capítulo 4, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. E Paulo, então, traz esse grande ensinamento para nós. Espero que os irmãos tenham tido um bom aproveitamento desse estudo nessa manhã. E agora vocês podem, juntamente com seus familiares, discutir novamente esse assunto, ler novamente
essa passagem bíblica e tirar grandes ensinamentos para a sua vida, para a nossa vida. Na verdade, devemos viver essa expectativa da volta de Jesus. Então, que o Senhor os abençoe e que vocês tenham um dia abençoado. E hoje, às 18 horas, vamos transmitir novamente o culto, uma palavra que vai edificar também sobre a sua vida. Portanto, Deus os abençoe. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esta hora, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra. Rogamos, Senhor, a Tua bênção sobre cada ouvinte da Tua Palavra, a vida dos irmãos que puderam nessa manhã estudar a Tua Palavra, que haja realmente edificação, revelação da Tua Palavra em suas vidas e que tenhamos, ó Deus, um grande aproveitamento para a nossa edificação na nossa vida espiritual. Portanto, Senhor, abençoe toda a Tua igreja, todos os amigos que estão ouvindo também a Tua Palavra, Senhor. Portanto, Deus, muito obrigado pela vida do pastor Hernandes Dias, como ele tem nos ensinado também através da Tua Palavra. Abençoa o Teu servo, abençoa a Tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.